Salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui para vocês um corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Assunto do vídeo, Gabigol, cara. CAS anula processo e Gabigol do Flamengo volta a ficar suspenso. Julgamento é cancelado por falta de representante da União Federal e precisará ser reiniciado. Vamos ver aqui o que os comentaristas do programa ESPN vão falar, né? E depois eu vou dar aqui a minha opinião e falar sobre isso. Que fase que vive o Gabigol, cara. Tudo para ele dar errado. É impressionante. Gabigol, cara, tá complicado pro seu lado, hein? Vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Simbora, vamos lá. Um capítulo envolvendo não é mais nem série, já é a novela Gabigol. Depois de dizer que vai ficar no Flamengo até dezembro, foi anulado o efeito suspensivo que permitia que o jogador entrasse em campo pela Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Com isso, o Gabriel fica impossibilitado de novo de fazer isso aí, ó. Ele postou esse vídeo agora há pouco nas redes sociais, ainda treinando hoje com o time do Flamengo, mas provavelmente, a menos que a defesa do Gabriel consiga um novo efeito suspensivo, essas imagens não poderão acontecer até abril do ano que vem. O Gabriel entrou no último jogo, fez talvez uma partida como há muito tempo não fazia com a camisa do Flamengo, depois de dizer que ia ficar, depois de tentar convencer que merece mais oportunidade com o Tite como treinador, e aí vem de novo uma bomba como essa. Pascoal, assim, só para a gente esclarecer, a gente gosta sempre de falar, né, tentativa de fraude no doping. É porque ele não fez o exame na hora que foi pedido, ele não foi pego no antidoping, basicamente ele foi mal educado e isso custou caro para ele no Brasil, foi condenado, e essa falta de educação está saindo num preço que, assim, é muito alto. Muito alto. Se ele pegar a pena de 2 anos, né, do julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer no julgamento. Porque se o CAS revogou a liminar e a União... O CAS anulou todo o processo. E se anulou todo o processo vai voltar para o CAS. Sim. Então vai ter uma reorganização dos fatos. Porque são 3 juízes que julgam o caso, né? Dos 3 juízes, um grupo, que é o chamado Grupo da União, esse grupo não foi comunicado a respeito Então, aquela reunião que o Gabriel foi até a Suíça, essa reunião foi cancelada e o efeito suspensivo dele continuou valendo até essa revogação de hoje. Então, o processo vai ganhar um novo contorno, será uma elaboração de um novo processo. O processo que poderia ser julgado até o final desse ano, a gente já não sabe mais se ele vai ser julgado ou não, porque vai ganhar um rito todo especial. Havia uma expectativa de que ele pudesse ser julgado depois do início da Olimpíada. Era uma expectativa que os advogados alimentavam, porque teve muito processo olímpico no meio esse tempo todo, isso aqui pode, aquele não pode, pode ir para a Olimpíada, não pode. Teve muito processo que precisava de avaliação em todos os esportes, e ele ficou para um segundo momento, então já não existe mais. Então precisa realinhar como é que vai ser feito, como é que o processo vai ser elaborado, quais são as penas que estarão constando e os advogados terão que ter acesso a isso. Aí depois os advogados, claro, o grupo de advogados do Gabigol tem direito a pedir que seja um juiz inglês, um juiz francês, um juiz árabe, um juiz de um outro... A defesa indica um juiz, que é o Gabriel, me fugiu o nome, o pessoal da dopagem, indica um outro juiz, e o CAS indica outro. Desde que a União seja comunicada. Então precisa ter tudo bem elaborado para que aconteça o julgamento. E eu espero que aconteça o mais brevemente possível. Porque nós não temos um caso de doping, né? Tem o caso que é citado de tentativa de burlar o doping, porque ele não fez o exame no horário determinado. Não, eu vou treinar, depois eu faço. Eu vou almoçar, depois eu faço. Eu vou ali, depois eu faço. Entendeu? E isso acabou irritando e até, pela postura do Gabigol, acabou sendo retratado lá, que ele faltou com respeito, não foi educado.
e acabou sendo citado. Então, claro que a gente até não que vai... o exame foi feito, ele cedeu o Foi feito material e ele não foi... e não tem rigorosamente nada. Por isso claro é que eu faço questão de dizer isso. Não né? vai aqui olhar com mão de ferro, não é isso. Assim, eu sinto muito por um atleta com a qualidade do Gabriel, com a possibilidade do Gabriel de estar num time do tamanho que é o Flamengo, com proposta do Palmeiras, mas também tem o outro lado, Silas. Ele é refém das próprias atitudes, né? Mas, Dani, se já foi constatado que não houve o doping, ou seja, disso ele já está totalmente tranquilo, Sim. livre. Para mim, ele não fez isso em sã consciência, esse desrespeito. Ele não sabia que poderia acontecer tudo o que está acontecendo. Não caberia um ele pedido... não sabia das consequências. Aí o staff dele, alguém, ou o próprio pessoal do doping falar para ele, Gabriel, vem aqui, isso aqui, se você não fizer assim, a possibilidade de você ter uma pena gigante, ela pode ocorrer. E mesmo ele não tendo feito isso, não caberia um pedido de desculpa documentado, alguma coisa assim, sabe? Porque, cara, para mim é uma pena demasiado grande para uma situação como essa. Porque o Gabriel não tem histórico, tem o jeito dele, mas o jeito dele fora do campo é o jeito dele. A gente tem que respeitar, gosta ou não gosta, a gente tem que respeitar. Agora, é um cara assim que você não tem histórico do Gabriel, sabe? De expulsão, assim, de violência, ou um cara que não tenha exemplo, demonstrado carinho para com o torcedor. As crianças amam o Gabriel. Criançada tem de outros clubes. Tem um jogo aqui no Allianz Parque que ele vai lá com as crianças do Palmeiras atender. Então, assim, eu acho... Deu colete no jogo do Grêmio pro torcedor. Eu acho que é pesado e talvez um caminho alternativo aí de um pedido de desculpa público e documentado para que... ou até uma pena que não seja essa pena tão rigorosa que afaste ele dos gramados. Não sei, estou aqui... É que esse tempo que ele está afastado conta como cumprimento de pena. Uhum. Se for um ano, é até abril. Se pegar 2, que é a pena máxima, é até abril de 26. Eu sinto muito, de verdade, assim, pelo atleta, pela qualidade que o Gabriel tem. E eu também acho que houve um excesso por parte do controle de dopagem, porque se sentiu melindrado com a maneira como foi tratado. Mas eu também acho que não é ninguém da dopagem, ninguém do Flamengo, nem ninguém de nenhum lugar que não seja uma estrutura de base, uma estrutura familiar, que tem que educar jogador. Sim. É difícil, é muito difícil. Estou muito nessa linha de que aconteceu exagero, do ponto de vista da suspensão, que será julgada novamente, só que eu também entendo que o Gabigol se colocou nessa posição, por contra a postura dele. Se excedeu, né? Faltou ali com a questão da educação, desrespeitou ali. E quando você tem esse protocolo, né, do antidoping, tudo tem que ser muito respeitado, né? Isso tem que ser investigado. Agora, pensando em comprometer uma carreira, uma punição de 1 ano, 2 anos, eu acho um exagero enorme para um atleta que não tem nada comprovado de ter um doping, de ter sido dopado. Nunca foi isso. Isso nunca foi a pauta. A questão foi a atitude dele no decorrer daquele dia, né, que os funcionários estavam ali, né, para fazer toda a colheita lá. Então, assim, eu lamento por ele. Poderia ter acontecido com qualquer um. O jogador brasileiro não tem consciência. Agora tem. Poderia ter. Agora tem, mas até então não tinha. Que tratasse as pessoas da maneira como ele tratou. Eu acho que o erro dele foi na né? condução no dia da coleta. Sim. Essa foi a... Mas a pena para falta de educação, para marra ou para seja lá o que for, não pode ser banir o jogador da sua função. Eu acho que até esse susto que ele tomou já pode ser um aprendizado para o amanhã do Gabigol. E assim, pensando no atleta, ele acabou de fazer a melhor atuação dele depois de muito tempo. Foi. Entrou muito bem no jogo, né? Gol anulado, mas participativo, bem fisicamente, né? Se colocando como uma peça importante ali no elenco do Flamengo para o restante da temporada. E agora isso tudo passa de novo a ser uma incógnita. E agora tem o seguinte, o Flamengo já avisou que não vai renovar, Pascoal. O Palmeiras deu um pré-contrato a ele, mas é um pré-contrato que prevê uma mudança de rota em caso de punição. Então, assim, a carreira dele fica muito comprometida, né? Mas eu acho que ele vai conseguir sair dessa punição de 2 anos. Porque ele em abril completa o primeiro ano de punição. Né? E ele está
Está cumprindo. Eu só queria deixar um recadinho para você que está começando a carreira como jogador de futebol. Quando chegar o médico para colher o exame antidoping, vai rapidinho. Vai rapidinho. Não fica embaçando. Não, eu vou no vestiário. Não vai. Vai lá por doping, vai lá na salinha, e lá cede o material e aí você vai para o vestiário. É a recomendação. Os próprios médicos falam isso no vestiário. No exame antidoping, tem que ir direto para a sala do antidoping. Os médicos avisam, de todos os clubes. Os médicos avisam os jogadores. Tem o exame antidoping, vai lá direto para a sala. Não pare em nenhum lugar, porque eles podem entender que há uma tentativa de alguma coisa. Não façam isso. Então, eu estou repetindo aqui. Se você joga futebol, está tentando ser profissional, se o médico do doping falar para você, eu vou fazer, porque agora tem uns exames surpresa. O caso dele é um exame surpresa. Foi lá no Flamengo. Todos os outros cederam material no horário que o pessoal pediu. Né? Só o Gabriel não. E aí criou esse problema. Está vendo que pode criar um problema para você? Né? Você já tem esse exemplo. Você que joga em outras séries, joga até na primeira divisão, joga em outras divisões, entenda isso, que o doping, se pediu para ir, vai. E o Gabigol está passando por isso. Eu acho que internamente, assim, o ser humano é muito difícil. Claro, com certeza. É muito complicado. E ao ser humano eu desejo calma num momento como esse, que ele consiga passar da maneira mais serena. E eu espero que o CAS também tenha um pouco mais de bom senso, que me parece que o controle de dopagem não teve tanto, não teve pulso e não teve bom senso na hora da punição. Mas, enfim, isso é assunto agora para o Sport Center, que vem... Tá aí, galera. Deixa eu só mudar a tela. Dizer o que nesses momentos, né? Que situação. A gente já tinha falado aqui, né, cara, que o Gabigol, ele procurou isso para a vida dele, né? Esse tormento para a carreira dele. Agora a gente não sabe o que vai acontecer porque o CAS, né? Agora voltou tudo do zero, né, cara? A gente não sabe quando ele será julgado novamente, se ele vai ser punido, se não vai, e fica nesse impasse. O Flamengo é prejudicado, o Gabigol é muito prejudicado porque ele tem contrato até o final do ano, não sabe o que vai fazer também. Ninguém vai contratá-lo agora nessa forma. Quem que vai contratar o Gabigol agora sabendo que ele está suspenso do futebol? Sabendo que ele corre risco de ser punido severamente, né? Eu acho uma pena muito pesada. Eu já tinha falado aqui desde o início dessa história, né, cara? Uma pena muito pesada porque o Gabigol não estava dopado. O Gabigol, ele foi punido pelo controle de antidoping, pelo tratamento, pelo que o Gabigol falou. Pelo tratamento, ele foi mal educado, tratou os caras de qualquer jeito, né? Não quis fazer o exame na hora que pediram, ficou enrolando, foi almoçar, não sei o que, demorou um tempão, depois ele fez. E isso daí, pelo controle de antidopagem, foi considerado, né, como tentativa de fraude antidoping. Por isso que ele caiu nessa malha fina, por isso que ferraram com ele. Só que eu acho assim, foi uma severidade, foi uma punição muito severa, cara. Querer dar 2 anos de suspensão para um jogador profissional, seja ele quem for, por causa de um tratamento, por causa de um mau comportamento, sendo que o cara não estava dopado. Bem, saiu essa notícia hoje, né, cara, que o CAS anula o processo e Gabigol volta a ficar suspenso, volta do zero, né? O caso Gabigol ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. A Corte Arbitral do Esporte, o CAS, anulou o processo do atacante por falha na intimação à União Federal, fazendo com que o julgamento precisasse ser reiniciado, voltando do zero. Não dá para entender, né, cara? Houve uma falta de comunicação, não dá para entender isso aí, cara. O Gabigol está numa fase terrível, né? Em 25 de março, o atacante do Flamengo pegou 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Em julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, TJD-AD, por previsão do regulamento de antidopagem, a pena começou a valer em 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT Ninho do Urubu, ainda que o jogador estivesse em atividade no último ano. Portanto, ele está impedido de jogar até abril de 2025. Nossa, que bagunça, cara. A União Federal pediu para suspender. Daí a União Federal fala que não foi avisada. Daí volta tudo do zero. Vocês entendem, galera, como que é complexo? Como que o Gabigol está enrolado, cara? Por mais que ele esteja querendo resolver a situação, os advogados estejam querendo livrá-lo dessa pena,
tudo é contra ele, cara. Então, como voltou tudo da estaca zero, o Gabigol também não pode frequentar o Flamengo, não pode usar o uniforme, não pode fazer nada. Ele tem que ficar na casa dele, ele não pode ir no Flamengo mais. Voltou tudo como era antes. Cara, tá aí. Trouxe aqui para você esse corte do programa ESPN FC. O que você acha sobre essa história? Para você, na sua opinião, o Gabigol vai se livrar? Para você, ele vai conseguir se livrar dessa encrenca? Ele vai ficar livre para jogar futebol? Comente, quero saber a sua opinião. Eu acho que vai, mas quando? Esse que é o problema, né? Bem, galera, notícia triste, né? Justamente agora que o Gabigol estava voltando a jogar no Flamengo, né? Poxa vida, cada hora uma coisa. É impressionante a fase ruim do Gabigol neste ano, né? Muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!